Olá pessoal, eu sou o Mike Silva, estamos aqui hoje no MS Studio, olha só, batendo um papo aqui com o nosso grande amigo, artista, né, músico, né, é, após aí, sabe quantos anos? Há 29 anos, morando em São Paulo, hoje, né, estamos aqui com ele, temos o prazer de ter um bate-papo, uma conversa aqui saudável com ele. E hoje ele vai nos revelar algumas coisas, como é que foi a sua estada em São Paulo, como é que está sendo aqui a sua nova habitação aqui na cidade de Parnaíba, qual que é a cidade de origem tanto dele como a minha, né? A nossa querida Parnaíba. Boa noite, Sebas. Tudo bom, meu irmão? Boa noite, Mike Silva. Tudo bem, cara? Olha só, maravilha. Quero dizer para você que é uma satisfação grande estar com você aqui hoje no MS Studio, a gente batendo esse papo. E quero dizer para você que seja bem-vindo sempre que você quiser. É só bater que a portinha vai estar aberta sempre, meu irmão. Ô, Mike Silva, também é uma grande satisfação para mim estar aqui hoje, né? Que eu sei que você é uma pessoa que tem um coração imenso assim para receber a gente. Seba, fala para nós. Eu queria perguntar, a primeira pergunta que eu quero fazer para o Seba é o seguinte: Seba, qual foi o aprendizado e o legado que São Paulo te proporcionou? Olha, Mike, São Paulo me proporcionou, né, muita coisa boa, cara, muita experiência de vida, né? Primeiro porque São Paulo como um dia falou Caetano, que São Paulo é como o mundo todo, né, cara? Lá você vê tudo enquanto é de coisa, fala e conhece com tudo enquanto é de pessoa, né? Tipo assim, de pessoas, né? E a gente aprende muita coisa, cara. Você falou aí sobre Caetano, mas eu particularmente, eu pensei aqui numa coisa que há muito tempo eu já comentei com algumas pessoas. Eu acho que no nosso Brasil tem um erro muito grande, né? Que São Paulo, na minha concepção, eu acho que de muitas pessoas era que devia ser a capital do país, porque você falou uma coisa aí muito certa. E para quem não conhece São Paulo, gente, São Paulo é uma cidade incrível. São Paulo, eu sei que vão dizer assim: ah, mas São Paulo tem muita criminalidade, a marginalização tá demais. Gente, a cidade cresce e tudo cresce junto. Mas São Paulo, eu não sei se você sabe, Seba, mas eu morei em São Paulo. A primeira vez que eu fui em São Paulo foi em 95, né? Eu estava num projeto, numa banda em Fortaleza, e aí trabalhei lá, eu acho que um bom período, uns 2 anos, aí não deu mais. Aí a minha irmã, que mora em São Paulo, me fez o convite para ir para São Paulo. Cara, não tem lugar nesse país, eu desconheço, que tem essa palavra mágica que você falou aí agorinha, que tem de tudo que você imaginar. Eu costumo dizer que São Paulo você faz assim, ó, você fecha os olhos e você imagina o que você precisa, o que você quer. E quando você abre o olho, você vai atrás e aquilo que você quer, que você fechou o olho, tem em São Paulo. São Paulo é a cidade que tem de tudo, moço. É verdade? Isso é verdade, cara. São Paulo, eu costumo lembrar que às vezes eu estava em casa, aí eu falava assim, rapaz, eu estou precisando de algo, alguma coisa para o meu estúdio, sei lá, meu instrumento. Aí eu já pensava logo, vou lá na Santa Efigênia. Cara, que lindo, que delicioso que eu achava em sair da minha casa, pegar o metrô, descer lá no Lago do São Bento ali, ó, sair ali no Lago do São Bento, já atravessar ali o viaduto, né? O viaduto ali, famosíssimo viaduto Santa Efigênia. Aí já saía lá. Aí eu tava no céu. Caramba, você falando isso aí nos traz boas recordações, né? Porque quando eu cheguei em São Paulo, em 95 mais ou menos, 95 para 96, eu estava num período da minha vida, né? Assim, naquele período das bandas de verdade, que hoje quase não tem mais, né? Só as bandas grandes aí, porque antigamente tinha muitas bandas e depois que entrou a tecnologia,
teclados, hoje tem negócio de um playback que você acha na internet. Então, naquele tempo era gostoso porque a gente trabalhava com bandas de verdade. Era uma banda completa, com bateria, com baixo, com guitarra. E você falou uma coisa aí que também me enche assim, sabe, assim, o coração de saudades, que quem quisesse me encontrar aos sábados, eu estava na Santa Efigênia o dia. Eu chegava na Santa Efigênia umas 8 horas da manhã. Por mim, eu acho que eu dormiria lá. De tanta coisa bonita para quem é músico, para quem gosta da música. Rapaz, eu ficava assim, sabe? Parece que eu estava assim num planeta, assim, que era tudo coisa top, meu irmão. É ou não é assim? Totalmente, cara, totalmente. Só tem outro lugar que eu parecia uma criança, cara, assim, esperando o presente de Papai Noel, assim, era quando eu ia para Teodoro Sampaio, cara, para Teodoro Sampaio, andei Pinheiros, muito também cara. lá. Primeira vez que eu vi uma bateria, Sebas, de 2 bumbos, foi na Teodoro Sampaio. E nunca me esqueci, naquele tempo, essa bateria já custava R$ 12.000, mas era uma coisa de louco, 2 bumbos, não tinha pedestais, ela tinha uma estante que vinha assim, com aqueles pratos descendo, a coisa mais chique do mundo. Cara, é emocionante demais. Eu me lembro até hoje, eu nunca esqueço. Um dia que eu estava na Teodoro Sampaio, aí eu entrei na Playtech, uma loja muito, muito Lá na conhecida. Playtech também eu conheci um grande músico, que na época era vendedor, inclusive foi ele que gravou o meu primeiro CD, né? Primeiro CD na Playtech, isso em 2000, acho que em 99 para 2000. O Beto, esqueci agora do nome, Mosaico, Beto Mosaico. Beto Lembra dele? Mosaic, eu acho que guitarrista, não é? Guitarrista. Beto Mosaic, cara. E outra, é impressionante, como o Mike está falando, é impressionante, cara, que você entra numa loja, tanto fazia ser na Playtech, como na Tango, na Made in Brasil. Você entrava nessas lojas, aí você encontrava pessoas super simples, normais. Quando você ia observar, eram grandes e excelentes músicos. E músicos Bons. bons. Isso é maravilha, meu irmão. Maravilha, eu tive essa convivência, né? Lá em São Paulo, assim como você morou lá também. Ainda hoje tenho família lá, mas o tempo passou, né? E O a- tempo passou e eu eu fiquei fiquei calado. calado. E é assim. Nós não estamos nos calando, né? E assim, a gente viveu toda essa experiência, essa maré boa, né, da música. E também tem um detalhe, só que eu fiquei triste porque a última vez que eu fui em São Paulo, se eu não me engano, se eu não me falho a memória, devo estar com talvez uns 7 anos que eu tive em São Paulo. Eu fiquei muito triste que já não é mais aquela Santa Efigênia, né? Mudou toda aquela coisa que tinha hoje lá. O que você encontra na Santa Efigênia são produtos eletrônicos para computadores, né? Essas coisas mais, né? Isso. O que você está falando aí é bom a gente retratar isso mesmo, porque a nossa Santa Efigênia, a nossa, coisa de 15 anos, de 20 anos atrás, ou até mais, era realmente um Um templo, um espetáculo. templo para os músicos. Porque a gente ia lá, realizava os sonhos da gente, a gente procurava uma tarraxa, Só, trastes para instrumento. Seba, só cortando aqui seu assunto, senão passa. A Santa Efigênia, ela mudou-se para a rua de trás, se eu não me engano, chama-se Rua Aurora. Isso, É e isso tem mesmo? a rua dos Os Andradas, Andrades. a Rua dos Andradas. Isso. Mas é como você estava falando, tem de tudo. Mas vamos falar do Sebas agora. Estamos falando da Santa Vamos. Efigênia. Como é que está a nova adaptação aqui? Porque já falou muito de São Paulo. Agora, como é que está o Sebas hoje, depois de todo esse tempo, de 29 anos? Como é que está, tipo assim, psicologicamente, emocionalmente? Como é que a cidade de Parnaíba, você está sendo bem recebido, está sendo bem-vindo? Como é que você se sente hoje? Eu sei que com certeza
eu, de coração, eu sei o que é que você pensa. Se eu perguntasse para você hoje, você ia dizer assim: eu preferia estar lá em São Paulo. Olha, Mike Silva, eu vou te falar uma coisa. A minha estada, a minha estadia, né? Quer dizer, como eu estou aqui, né? Nessa cidade, Parnaíba, né? Minha cidade, eu estou bem, eu estou bem, mas é uma cidade muito linda, viu, cara? Eu me emociono quando eu ando em alguns lugares que eu andava quando eu era criança, né? Quando eu passo ali quem vai para o Porto das Barcas, né? Mas no horário assim de umas 5h30, umas 5 horas, sabe? No pôr do sol. Indo ali eu acho que é Presidente Getúlio Vargas, né? Ali perto do Sesc. Eu passo por ali, eu fico olhando a antiga Caixeiral, né? Então eu passo por aquilo ali, aí vou até. Aí passo ali na Praça da Graça, né? Praça da Graça. E, cara, me traz muitas recordações. E tudo diferente, né? Tudo Tudo diferente, né? diferente, cara, tudo Afinal de diferente. contas, são quase 30 anos que você passou em São Paulo. E durante esse tempo todinho, é muitas mudanças, né, que vem acontecendo. Tá certo que são mudanças às vezes até para melhor, né? Mas e às vezes nós somos egoístas de querer ficar preso no passado, né? Poxa, que naquele tempo era melhor. Só que aí os nossos governantes com certeza eles querem mudar, a cidade tem que crescer, né? Vem novos governantes, vem novas coisas que são criadas na cidade, como conjuntos habitacionais, né? Tudo vai aumentando. As ruas que antigamente era de areia, né? Outros lugares que a gente conviveu e hoje a gente passa, tá tudo no asfalto, né? Tudo diferente. Ó, Mike, você falou uma coisa aí que é. Cara, isso é realidade, cara. Você pode falar para qualquer pessoa e vai acontecer a mesma coisa. A gente não quer sair do passado, cara. A gente não quer sair do passado. Tipo assim, a gente acha. Quando eu passo ali no bairro Campos, né? Bairro Campos, cara. Que é ali, que é perto da Vila Operária, né? Perto, ali quando eu. Rapaz, eu acho que eu ainda tenho 9 anos de idade. Assim, eu falo assim, rapaz, isso aqui. E tem certas coisas em Parnaíba que realmente ainda estão iguais. Original. Exatamente, original. É como ali na beira do rio. Eu tenho uma amiga que outro dia ela me relatou que ela presta um trabalho com a senhora lá na beira do rio, naquelas casas que pertenciam àquelas pessoas que trabalhavam naquela fábrica do Moraes. Sabe o que ela me disse? Disse que ali é um movimento tombado, ou seja, as casas. Agora achei estranho, que as casas são dos ex-funcionários, né? Mas não pode mexer. Diz que não pode reformar. Isso aí eu não entendo isso. Como é que você está morando numa casa que está para cair e não pode Sério, reformar? cara? Sério mesmo? Sério, entendeu? Como é que você Vai morar num vai lugar, morar num local que você não não pode pode pintar a reformar. sala, não Não. pode Diz reformar? que não pode porque é movimento tombado. Isso aí eu achei assim meio. Mas vamos que vamos. Vamos falar de nós que. É. E você, Mike Silva, o que você acha de Parnaíba, assim? Rapaz, Parnaíba é o seguinte. Nunca vou, como se diz, recugitar, né? Ou seja, eu nunca vou falar o contrário das minhas origens, né? Mas a nossa cidade de Parnaíba, como a gente falou, cresceu muito, cidade que ela veio a crescer muito, mas também tem os pró e tem os contras, né? Tipo assim, na questão que a gente estava falando, da nossa musicalidade, que hoje já não é mais aquela musicalidade. A musicalidade, não só de Parnaíba, como o Brasil em todo, né? Teve uma mudança muito radical, né? Muito radical, cara. Depois da tecnologia, ficou tudo mais fácil e, ao mesmo tempo, mais difícil, porque as bandas acabaram. A maioria dos músicos hoje tem que arranjar um emprego em outra coisa, porque antigamente músico vivia de música. Isso. E hoje músico já não vive mais totalmente da música. Hoje o músico ele vive de quê? Ele vive de fazer bico, porque o cara que passou muito tempo, cara,
com o instrumento na mão para aprender a tocar uma guitarra, para aprender a tocar um teclado. Ele não sabe fazer outra coisa, né? Ele sabe cara. tocar, né? Ó, eu me lembro, você deve se lembrar também, né? A gente tem praticamente a mesma idade, que as bandas, para nós que era criança naquela época, era como se fosse até hoje, assim, só que mudou muito, né? Hoje eu vejo bandas com todos os equipamentos de primeira qualidade e já não me fascinam como fascinava antigamente, que eu via a banda do Seu Nonato Profilho, que era uma bateria, até hoje eu lembro, que era uma guitarra, um baixo branco, a guitarra branca. Aí eu ia para casa, ficava pensando, fazia uma guitarra de papelão, né? E era tudo como se fosse como se fosse, não, era uma fábrica de sonhos, né? Aí eu vi uma banda que nunca sai da minha cabeça, que era o Cachoeira, né? Que era com os gêmeos, né? Que era o Gonzaga, o Carlinho, né? E, cara, que época maravilhosa, cara, maravilhosa. Pois é, né? Naquela época ali também surgiu também os Atômicos, né? Que foi uma banda que predominou há muito tempo, os Atômicos. Aí tinha outra banda chamada Tinha o Brasa 7, os cara, Brasa o Brasa 7 e o 7. Parnaíba são Parnaíba são 7. 7, cara. E tinha também uma banda que eu não sei se você conseguiu, ainda teve contato, mas a Estrada do Som. Estrada do Som, cara. Agora você me transportou, cara, me transportou, porque quando eu te falei que eu me emociono, sempre, cara, se eu pegar a moto, ou você pegar o carro e a gente pegar a Presidente Vargas e a gente ir até lá na ponte, eu só vou me lembrar do Estrada do Som, cara, porque era ali numa portinha e eles tinham uma bateria, cara, eles tinham uma bateria que era inovação para a época, era uma bateria toda com fogos, igual a bateria eu acho que é do Led Zeppelin, não sei, do Black Sabbath, não sei. Era uma bateria todas com chamas, assim. A coisa nunca saiu da minha cabeça, cara. Massa demais. Mas até agora você ainda não me comentou como é que Parnaíba te recebe, como é que você se sente em Parnaíba hoje. Fala para nós aí. Cara, eu vou te falar a verdade. Parnaíba me recebe muito bem, cara. Muito bem. E eu me sinto muito bem em Parnaíba. Não é igual São Paulo, mas Parnaíba é uma cidade que meus familiares, meus irmãos, né? Meus amigos, sem falar das pessoas que já me conheciam antes e me tratam com um carinho assim. É muito bom a gente ser tratado com carinho, né, cara? Às vezes a gente está querendo desanimar, a gente está cansado, a gente fala, não vou mais fazer isso, não vou mais tocar, porque, não vou mais. Aí chega uma pessoa e fala assim, cara, tu lembra quando tu tinha 10 anos, 11 anos, que naquela época eu comecei a tocar, assim que eu falei, aos 14, sim, tocar numa banda e tal. Mas desde os 10, 11, 12 anos, a gente fazia bateria de lata, a gente fazia guitarras de madeira, pegava aquelas tábuas de carteiras de colégio que jogavam fora, a gente fazia guitarras. Até hoje, é isso que deixa a gente vivo, cara. Quando chega uma pessoa e conta todo esse passado, fala, não, cara, tu é aquele cara lá. Eu te conheci, tu é aquele cara lá. Aí isso põe a gente Para cima. cara. Isso renova, né? Então, para a gente terminar esse bate-papo aqui com ele, o C10, o homem do baixo, hoje ele está com a guitarra aqui. Eu quero saber se sai alguma música aí para deixar aqui registrado para a galera que Sebas tocando e cantando. Vou tocar uma música aqui sempre que eu penso em você. Pronto, Né? olha só. Penso em você. Não é isso? Faz. Quando penso em você, fecho
fecho os olhos de saudades, tenho tido tantas coisas, menos a felicidade. Corre em meus dedos longos, em versos tristes que invento, nem aquilo a que me entrego já me traz contentamento. Pode ser até amanhã, cedo, claro, feito dia, mas nada do que me dizem me faz sentir alegria. Eu só queria ter no mar um gosto de framboesas pra correr entre os canteiros e esconder minha tristeza. Ainda sou bem moço pra tanta tristeza. Deixemos de coisa, cuidemos da vida, que se não chega a morte ou coisa parecida nos arrasta, moço, sem ter visto a vida. Eu só queria ter no mar um gosto de framboesas pra correr entre os canteiros e esconder minha tristeza. Sei que em televisão a gente tem que tocar pouco, né? Que o tempo é bem resumido. Mas eu toquei essa música, eu nem ensaiei, toquei mais porque toda vez que eu penso em você, eu penso num cara, sabe, de verdade, que tem um coração, que não é aquele cara que, hoje está com você e tá, mas amanhã tá de smoke em outro lugar, e nem olha para você, tá no carro. Não, é sempre o mesmo cara. É isso aí, cara. Te agradeço, né? Você sabe que é o seguinte, eu costumo dizer para as pessoas que aqui tem uma palavra que fala na Bíblia que diz assim: não junteis tesouros na terra, mas sim no céu. Por quê? Porque se nós formos pensar pelo lado da realidade, todos nós queremos ter alguma coisa aqui na terra, né? Às vezes nos deparamos assim, tão apegado com os bens que a gente tem, que às vezes a gente machuca os amigos, os irmãos, né? As pessoas que estão ao nosso redor. E eu aprendi uma coisa na minha vida, que nós precisamos ter sim, porque nós somos filho de Deus, nós somos filho do dono do ouro e da prata. Mas a gente não pode juntar tesouros aqui. Por quê? Você já imaginou? O Silvio Santos, ele foi embora e tudo ficou para trás, né? E outros artistas por aí foram embora e tudo ficou para trás. Ou seja, se você está hoje na terra, se você está bem, se você está em comunhão com Deus, viva o hoje sem pensar no amanhã. Seja feliz, seja grato a Deus, né? E não se apegue. Não se apegue, porque é o seguinte: o que vale da vida são as boas ações que você faz com as pessoas, né? Os bons momentos que você passa com sua família, com seu pai, com sua mãe. Isso não tem valor, né? Então, é isso que eu aprendi. Então eu sou sempre essa pessoa, como você falou, já que você falou. Eu gosto sempre de ter respeito pelos meus amigos. Gosto de ser solidário. Faça o bem sem ver a quem. Você também pode fazer isso, fazer o bem sem ver a quem. Porque na vida nós só valemos o que temos, mas na morte não levamos nada. Só valemos o que fizemos. E aí fica aqui o nosso abraço, o nosso carinho. Quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer na solidão. Que é preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar, não é isso? Tá ouvindo aí? Toda flor que tem espinho você pode se arranhar. Se o bem e o mal existe, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso
saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver. Gente, muito obrigado, obrigado, Sebas, né? Grande músico, grande artista. A gente se vê, a gente se encontra em outra oportunidade. Obrigado, Sebas, por ter Obrigado a vindo. você, cara. Eu não vou falar essa palavra que todo mundo fala. É sempre um prazer estar aqui com você. Mas você é pode- um grande prazer, cara. Mas Porque você pode dizer que é uma satisfação enorme. é uma satisfação enorme. Tinha um ditado que fala assim: é uma satisfação, porque o prazer vem depois. Mas com você não. A satisfação eu já tive antes. É um prazer mesmo. É um Obrigado, grande prazer. meu irmão. Isso é recíproco. Fiquem com Deus. Foi bom conversar com vocês. A gente se vê. Compartilha, deixe seu comentário aí, deixe seu like aí. Que aqui no MS Studio você pode contar a sua história. Pode dar um valeu, galera? Pode. Valeu, galera. Tamo sempre junto. Valeu!